Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nudenan e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom, criançada, vocês todos já sabem qual que é o tema de hoje, né? Primeiro porque está no título do vídeo, vocês são inteligentes o suficiente para conseguir lê-lo. E segundo porque eu coloquei, na verdade, uma enquete para vocês responderem para mim lá no Facebook, no canal do Nino Denani, cujo endereço estará na vinheta e eu vou deixar aqui embaixo para vocês também se inscreverem por lá. Mas antes de eu começar o vídeo, né, a gente tem que sempre dar aqueles recadinhos para vocês não esquecerem. Se vocês gostam do nosso trabalho aqui, gostam do vídeo que a gente faz, clique em joinha, se inscreve no canal, compartilha a mensagem pelas redes sociais para a gente ter cada vez mais pessoas chegando aqui, cada vez mais perguntas sendo feitas. Quanto mais perguntas a gente recebe, mais a gente consegue responder e com isso a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente e a gente faz aquele bololô petéquico, né? Aquela coisa mais gostosinha, aquela coisa lá que vai aprendendo, a gente vai crescendo, né? Vamos todo mundo junto. Bom, o tema de hoje são os evangelhos proibidos, tá? A gente vai fazer um catadão histórico aí a respeito dessas coisas para que eu consiga explicar para vocês o que é isso. Mas não é hora de falar deles agora, porque agora é hora de fazer aquelas 3 perguntinhas clássicas que a gente sempre faz antes dos vídeos começarem. Todão, você tá pronto? Peteca? Peteca foi embora, né? Ela nem quer saber da gente. Bíblia, você tá pronto? Então, solta a vinheta. Beleza, né? Então é o seguinte, para a gente começar a falar a respeito desses evangelhos proibidos, a gente primeiro tem que definir o que são evangelhos. Né? Vocês sabem que eu gosto de começar do começo, né? Então vem, vamos lá, vamos definir primeiro o que são evangelhos. Evangelho é um tipo de literatura presente no cristianismo, mais precisamente no cristianismo arcaico, aqueles primeiros cristianismos, sabe? O cristianismo lá do comecinho, que tem por finalidade trazer pra gente uma revelação da vida de Jesus ou da natureza de Deus segundo o que Jesus fala pra gente. Evangelho quer dizer revelação. Evangelho canônico, a palavra canônico quer dizer lei. Então o evangelho canônico é um evangelho que está dentro das leis de alguma coisa, no caso que a gente está falando, dentro das leis da igreja primitiva, ou do cristianismo primitivo. Mas a gente já chega lá. Primeiro vamos entender primeiro o que são evangelhos, para vocês entenderem por que eles são proibidos, beleza? Então vamos com calma. O fato é que, lá no comecinho, né, a gente entende que entre o século 0 e o século 5, onde Jesus estava ali em proeminência, né, o cristianismo ainda não existia do jeito que a gente entende hoje como cristianismo, ele estava em suas primeiras bases metodológicas. Vários livros foram escritos com caráter evangélico. E não estou falando evangélico as pessoas evangélicas, tá? É com caráter de ser uma revelação feita sobre a natureza de Deus ou a vida de Jesus Cristo. Acontece que só alguns desses evangelhos foram tratados como canônicos, ou seja, só alguns desses livros, desses escritos todos, foram inseridos dentro do cabedal de uma lei, de um cânon, de uma lei aonde entenderam lá no começo, e a gente já explica como foi feita essa relação, que falava alguma coisa que realmente tinha a ver com a história verdadeira de Jesus, ou pelo menos com o que ele queria passar para a gente. Esses evangelhos que foram considerados canônicos é o que a gente conhece hoje em dia como Novo Testamento. Eu sei que vocês podem me perguntar, tio Nino, mas e o Velho Testamento, etc e tal? O Velho Testamento são livros que foram pegos a partir das crenças, principalmente de outros povos. Ou seja, o Velho Testamento ele é um compilado de leis ou crenças judaicas. O Novo Testamento já tem a ver com Jesus, não tem nada a ver com religiões passadas. Uma galera sentou e pegou 4 evangelhos em particular que formam o Novo Testamento, ou seja, os evangelhos canônicos. São eles o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas
e João. Só a título de curiosidade para vocês, para a gente enriquecer um pouco mais o nosso vídeo, o Evangelho de Mateus foi escrito para convencer os judeus da característica messiânica de Jesus e por isso enfatiza o Antigo Testamento e as profecias a respeito do Cristo. Ou seja, o que Mateus fala para a gente, embora todos eles contem a mesma história, mas Mateus ele foca um pouco mais nas profecias feitas no Velho Testamento e no caráter de Messias que Jesus trazia. Isso para convencer o pessoal da velha religião, do judaísmo, principalmente, de que Jesus era sim o Messias esperado. Já o Evangelho de Marcos, que foi discípulo de Pedro, foi feito para evangelizar os primeiros romanos, ou seja, o público para quem foi escrito era outro. O primeiro lá, o Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. E por isso ele enfatiza muito mais as ações que Jesus teve ao longo da sua história. O Evangelho de Lucas foi feito para os gentios, que era a galera que não era muito religiosa lá, né? O pessoal que não eram os israelitas, que não eram os judeus e nem os romanos pagãos, digamos assim. Era feita para o povão lá. E enfatiza a misericórdia de Deus, principalmente pela a salvação que Deus nos traria através da observância das lições que Jesus deu. Você pode ver que eles tentam converter pessoas, são pessoas muito sofridas, pessoas que eram nômades, pessoas que passavam fome, frio, calor, enfim. E vem trazer uma mensagem de que vocês podem ser salvos se vocês seguirem esse caminho aqui. O Evangelho de João, por sua vez, ele foi feito para trabalhar, digamos assim, os novos convertidos, principalmente combatendo as heresias que começavam a aparecer, né? As pessoas pegavam lá a interpretação da história de Jesus Cristo, davam suas próprias pinceladas naquilo, e o Evangelho de João foi feito para meio que condenar essas pinceladas que eram dadas, para que todo mundo meio que seguisse a mesma história. Beleza? Falamos então dos 4 evangelhos canônicos, os 4 evangelhos que estão aí no Novo Testamento, que chegou até a gente. Então agora a gente vai começar a falar dos outros carinhas, do que está fora do cânon, do que está mantido escondido. Então eu vou falar para vocês, pega papel e caneta e anota, porque a partir de agora o vídeo está daqui. Bom, os evangelhos não canônicos, aí, ou os evangelhos que foram proibidos pelos concílios que aconteceram ao longo da história, foram encontrados em diversos momentos da história, em diversos lugares diferentes. Vamos começar a falar por 3 deles, em particular que foram encontrados em 1945, por um grupo que escavava o deserto egípcio em busca de adubo. Bom, esses evangelhos aí, eles foram encontrados, foi o de Tomé, Filipe e Marcião, que é mais conhecido como o Evangelho do Senhor. Mais pra frente eu vou falar também dos outros evangelhos, de Judas, de Maria Madalena, dessa galera toda aí. Mas vamos nos ater a esses 3 primeiros pra gente começar com a brincadeira, porque ela vai ser uma brincadeira que vai viajar pra caramba. E eu vou pedir pra vocês irem se atentando às informações para não se bagunçar lá na frente. Porque agora a gente vai entrar numa guerra entre a igreja e os religiosos que aconteceu já naquela época e que a gente vai precisar de saber tudo isso daí para contextualizar o assunto, beleza? Então vem comigo que você brilha. Em primeiro lugar, vocês têm que lembrar que, como eu disse num vídeo lá sobre Maria Madalena, que está aqui, ó, esses evangelhos são considerados evangelhos tardios. Eles foram escritos entre o século 2 e 5, ou seja, muito tempo depois do que Jesus teria existido, muito tempo depois para que as pessoas efetivamente lembrassem de forma fidedigna a história como ela realmente aconteceu, tá? A gente precisa lembrar que esses evangelhos foram transmitidos por muito tempo de forma oral até eles conseguirem serem escritos. E se de um dia para o outro a gente já tem muitas memórias falsas, como está abordado nesse vídeo, imagina de uma geração a outra, né? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês para a gente seguir para o próximo ponto. A grande diferença que a gente pode abordar a respeito dos evangelhos proibidos com os evangelhos canônicos está principalmente na forma como as pessoas encaravam a divindade. Bom, os evangelhos canônicos, da forma como a gente conhece, da forma que parece que eles foram escritos,
traz pra gente a visão de um Deus que está preocupado, além do mundo espiritual, também com o mundo material. Então é um Deus que é bacana, ele criou o mundo para o homem, ele é um cara legal, que leva em conta o homem, que faz as coisinhas bacanas pro homem, não sei o que lá do homem. É um Deus que meio que serve o homem, apesar da gente sempre achar o contrário, mas se você for ler as histórias lá do Evangelho Canônico, parece que meio que o Deus serve o homem. Já os outros evangelhos trazem uma visão diferente de Deus. Trazem um Deus, digamos assim, um pouco mais perverso. Não perverso porque ele faria maldades, mas perverso porque ele está pouco se lixando para o que o homem é e o mundo material em si. Deus está focado exclusivamente no mundo espiritual. Então o que acontece aqui na Terra, para esse Deus em particular, não tem muita importância. A importância está na divisão, ou seja, quando a gente termina de ser homem e passa a ser um ente espiritual, a gente passa a estar habitando o mundo ou o reino dos céus. Para essa segunda percepção de Deus aí, que é a percepção um pouco mais malvada, digamos assim, nós damos um nome muito particular que todo mundo já deve ter ouvido. Embora ao longo do tempo isso possa ter mudado um pouquinho na questão do que a gente está tratando com as pessoas, etc e tal, porque isso vem sendo adaptado, assim como os evangelhos canônicos, a gente chama essa segunda percepção de gnosticismo cristão. O gnosticismo, é muito difícil falar gnosticismo cristão. Você falou certo as duas vezes. Então, porque eu estou falando devagar, mas se eu for falar numa palavra, numa frase, o gnosticismo cristão. O gnosticismo cristão prega uma outra essência de Jesus. O gnosticismo cristão, ele traz pra gente uma visão diferente também de Jesus Cristo, já que Jesus Cristo é Deus e Filho de Deus e Pai de Deus e Deus de Pai e tudo isso. Enquanto o Evangelho Canônico fala que Jesus é efetivamente uma pessoa que reencarnou em pele, osso, carne, essas coisas todas, o gnosticismo cristão vai trazer a figura de Jesus Cristo como um docere. Ou seja, docere é a palavra grega para dizer um símbolo. Jesus, na verdade, ele parecia um homem, mas na verdade ele era uma outra coisa que não um homem. Talvez até habitando num corpo de homem. Mas eles fizeram uma divisão entre essas duas questões que não existe no Evangelho Canônico. Ou seja, como um espírito muito puro, ele nunca poderia, na verdade, ter reencarnado e habitado uma carne humana. Jesus seria um símbolo para alguma coisa. Na verdade, a palavra que eu encontrei quando eu estava pesquisando é holograma. Mas eu acho que essa palavra é forçar muito a barra, tá? Mas de fato o gnosticismo cristão, ele acha que Jesus não era uma figura de carne e osso. Ele era uma outra coisa, que os apóstolos reconheceram como pessoa, como carne e osso, mas alguns deles sabiam da verdade, segundo o gnosticismo. E a gente já chega lá. Eu nem preciso dizer para vocês, imagino eu, que essa diferença metodológica, digamos assim, na percepção de Deus e de Jesus Cristo e de todo o resto que estava acontecendo ali, criou uma certa racha entre os dois grupos aí de cristãos, de novos cristãos, digamos assim. Temos os cristãos ortodoxos e os cristãos gnósticos. Eu nem preciso dizer que isso acabou dando uma guerra, e eu nem preciso dizer também quem venceu a guerra. A gente tem a Igreja Católica hoje em dia falando de Jesus Cristo como a gente conhece Jesus Cristo, como um camarada que viveu, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então vamos deixar um pouquinho isso tudo de lado e vamos pegar os evangelhos em si, beleza? Vamos falar dos camaradinhas que vocês vão entender qual é a diferença dos evangelhos proibidos, aliás, dos livros proibidos para os evangelhos ortodoxos, ali, os evangelhos que estão no Novo Testamento, os evangelhos que foram aceitos pela igreja, beleza? E para começar isso, eu acho que não tem pessoa mais emblemática para a gente falar do que aquele que, como eu, precisa ver para crer. Vamos começar falando de Tomé. Esse evangelho em particular foi encontrado numa espécie de biblioteca em Nag Hammadi.
E o que é mais legal, eu acho, nesse evangelho todo é que ele não fala da vida de Jesus. Que estranho. Todos os evangelhos falam, mas Tomé não fala. Porque Tomé era um cara, como diz a história, aparentemente ele era um cara muito cético, tal qual o Nino é. Então, em vez dele prestar atenção e se pegar às coisas que foram fantásticas, digamos assim, a respeito da vida de Jesus, Tomé preferiu focar o seu livro no que Jesus falava e não no que acontecia com Jesus. Então, olha só, aparentemente, seguindo o livro de Tomé lá, que é um catadão dessas frases de Jesus, a gente vai conseguir encontrar uma espécie de Jesus um pouco mais místico, tá? Jesus não era tão homem quanto os evangelhos canônicos dizem pra gente. Ele tinha uma percepção das coisas muito mais mística. É mais ou menos como se fosse um camarada da Rádio Mundial de hoje em dia, saca? Dessa galera meio Age of Aquarius. Tipo um riponga, né? O cara é a imagem descrita de um riponga, né? Pelo menos a imagem que a gente tem dele. Cabelo comprido, barba por fazer, aquelas roupas rasgadas, né? Descalço por aí, pela floresta, comendo frutinhas, né? Não se importando com dinheiro e falando de coisas místicas. Para Tomé, esse era Jesus Cristo, era um camarada meio Age of Aquarius. Então, saca só um exemplo do que ele falou aí. Não sei se vocês conseguiram perceber nesse textinho que eu coloquei aqui para vocês, mas Tomé ele meio que fala para nós que o reino dos céus está dentro e ao redor de nós. Isso cria um problema para a igreja, por exemplo, porque se o reino dos céus está dentro e ao redor de nós, a gente não precisa mais da figura do intermediário e nem de um lugar para que isso aconteça. A gente não precisa mais de padres, bispos, clérigos, pais de santo, bruxos, magos e nem nada disso, que te levariam a entrar em contato com a divindade, digamos assim, para que você só assim consiga chegar ao reino dos céus. Eu não preciso nem te falar que isso é um puta problema. E as igrejas não foram muito a favor disso. Mas tem um segundo lado que eu preciso abordar do Tomé, que é um lado que as pessoas não vão gostar muito, e que eu já falei lá no vídeo de Maria. Tomé era um cara que queria um mundo livre de mulheres. E não que ele quisesse que as mulheres morressem. Ele queria que as mulheres virassem homens. Ok, mas a gente também tem o Evangelho de Filipe, que foi um dos 3 descobertos que eu falei no começo. Então vamos falar um pouquinho dele para vocês notarem algumas discrepâncias, mas também algumas similaridades no pensamento, certo? Vem comigo. Aparentemente Filipe não compartilhava da visão de Tomé da questão das mulheres se tornarem homem, ou do mundo não ter mais mulheres, ou ainda da impossibilidade das mulheres adentrarem ao reino dos céus, seja lá qual reino esse seja. Filipe era um cara um pouco mais igualitário, digamos assim. Eu não vou usar aquele termo porque eu sei que isso vai dar problema. Mas Filipe era mais igualitário. Ele queria que as mulheres e os homens tivessem papéis iguais na sociedade. Que mulheres e homens fossem levados da mesma forma na sociedade, foram encarados do mesmo jeito. Olha só. E por causa desse tipo de pensamento, segundo ainda Filipe, rolou uma espécie de escaramuça, de tretinha entre Pedro e Jesus, né? Entre o apóstolo querido e Jesus. Segundo Filipe, no evangelho dele, Pedro queria deixar as mulheres meio de lado na questão aí. Por mais de uma vez, Pedro sugeriu a Jesus que deixasse as mulheres de lado e seguissem só os homens, que só os homens poderiam ser seus discípulos, seus apóstolos.
E Jesus deu algumas das respostas mais legais de todos os tempos para essa questão para Pedro, segundo Felipe. Saca só. Ou seja, para as mulheres que escolhessem seguir Jesus, elas teriam sim um espírito tão vivo quanto o espírito dos apóstolos. Ele não está, aparentemente, fazendo uma comparação aqui de que os homens, por serem apóstolos, teriam o espírito maior do que o das mulheres. Ele está falando que os que o seguirem terão espíritos elevados. Então, mulheres ou homens, assim que decidirem seguir as lições de Jesus, terão espíritos elevados e ponto, acabou. Não depende do sexo, aparentemente. Depende muito mais de uma opção de vida. Ou seja, Felipe aparentemente dividia a opinião de que as mulheres eram tão importantes quanto os homens, aliás, talvez mais importante do que os homens, e obviamente, como é de se esperar, isso não deve ter agradado muito a igreja, que sempre teve um papel muito patriarcal. Talvez, e agora eu estou elucubrando, talvez oriundo das relações de importância que o judaísmo, que foi quem precedeu o cristianismo, dava à figura dos homens. Mas e Judas? Já que todo mundo, eu imagino que todo mundo... É assim, filha, as pessoas elas são atraídas por certas questões, né? Quando eu falei de evangelhos proibidos, quando eu falo de evangelhos apócrifos, tipo Tomé, Felipe, a galera tá meio cagando pra esses caras. Eles querem saber de dois, que é de Judas Iscariotes e o Evangelho de Maria Madalena, né? Que é o cara que traiu Jesus e a prostituta. Então, tipo, tudo isso aqui que eu falei no começo, se eu deixasse lá no comecinho, Evangelho tal, minuto tal, Evangelho tal, minuto tal, Evangelho tal, minuto tal, a pessoa pularia direto pro Evangelho de Judas. Eu tenho certeza disso. Se vocês não fariam isso, coloca no comentário aqui pra mim. Eu também duvido que vocês sejam sinceros. Mas coloca aqui no comentário e fala assim, não, menino, eu queria realmente saber de todos os evangelhos proibidos, não é só evangelhos de Judas, não. Eu duvido mesmo, de verdade. A galera só quer saber do que dá intriga. Isso daqui é tipo uma fofoca da era zero, sacou? Tipo, olha só, Judas é um fofoqueiro, falou mal de Jesus pros guardas, e foi prender lá Jesus. Aí eu falo, tá vendo? Jesus não era legal, Jesus era um delinquente. Foi preso lá pelos guardinhas lá, foi pego. Eu sabia, esse Pedro, esse nem lembro o nome do pai, o João, não deu uma educação boa pra esse menino. Que infelicidade da Maria. Sabe? O José. Tipo, eu aposto que isso daqui, cara, é o exemplo vivo de que a gente gosta de fofoca desde os primórdios da humanidade. Isso aqui a gente tem na biblioteca de Nínive. O Enkidu só deve existir porque Enkidu fofocou com Gilgamesh. Olha. Você está sofrendo por fofoca da era zero? Não tô entendendo. Não, eu tô sofrendo pela importância que as pessoas dão hoje pra uma fofoca da era zero. Entendeu? Tipo, isso aqui é tipo um Big Brother histórico, saca? É isso. Bom, mas beleza, e Judas, né? O que Judas tem a ver com tudo isso? O que ele tem a dizer com tudo isso? Obviamente que se sou eu que estou contando a história, eu vou contar do meu jeito. Então eu vou ser o cara bacana da bagaça aí, beleza? Jesus morreu, fui eu que dedei, mas foi ele que pediu. Segundo Judas, então, toda aquela história do martírio de Jesus, né? Jesus pregado na cruz, Jesus recebendo coroa de espinho, Jesus sendo tomado na lançada do guarda, Jesus abrindo o céu, fazendo aquele negócio. Todo aquele martírio que aconteceu com Jesus foi realmente por causa de Judas. Foi ele que falou assim, fui eu. Mas foi o mano que pediu lá, foi o camarada que pediu. Ele pediu para eu fazer isso tudo. Então, na verdade, tudo que eu fiz não é uma coisa ruim. É uma coisa bacana, porque sem mim, quem seria Jesus nesse momento? Se não tivesse essa coisa toda aí, Jesus seria só mais um que juntou um grupinho lá e morreu de velhice. É tipo Tiradentes, que não fez nada demais, né? Ele só morreu. É isso. Mas não, Tiradentes virou um ícone por quê? Porque ele morreu de forma espetacular, né? Ele foi decapitado lá e colocado em praça pública. Jesus foi meio que isso. É a versão
da Era Zero de Tiradentes. Então, tipo, ai meu Deus, eu tô falando tanta besteira que esse vídeo vai, olha, vai me dar tanto hater que eu já não, já os cristãos vão me odiar, agora os mineiros também vão me odiar, vai ser danados, né, mano? É só porque eu entrei no Evangelho de Judas, né, tipo, eu tô na força. Judas desencarnou em touro, meu Deus, todo. Bom, o fato é que esse Evangelho de Judas ele é bem tardio. Ele tá escrito, ele foi datado como escrito no século IV, né? Muito tempo depois que aconteceu a história original. Segundo essa história, então, como eu já falei diversas vezes aqui, Judas teria sido solicitado por Jesus a fazer o que ele fez. Isso daria pra gente uma certa explicação daquele diálogo que Jesus tem na mesa da última ceia, manja? Quando ele fala que, entre vós há de me trair, daquele jeito que Jesus falava, né? Entre vozes, hás de me traízes. Sabe esses negócios? E aí todo mundo já sabia, então tipo, mano, o cara já sabia que Judas era traidor. Segundo Judas sabia, porque foi ele que pediu para Judas fazer isso, inclusive foi ele que deu as instruções para que tudo acontecesse. Segundo Judas ainda, e o historiador, deixa eu achar o nome dele aqui. Segundo Judas e o historiador Fernando Klein, Jesus e Judas, eles eram meio brother, mas meio brother do coração, tá ligado? Era tipo meio melhores amigos, assim. E parece que Jesus até negou o pedido que... Aliás, Judas até... Nossa, os nomes são iguais. Judas até negou o pedido que Jesus tinha feito a ele, justamente pelo amor e amizade que eles tinham juntos. Mas, depois de um tempo, Judas acabou aceitando a história porque ele compreendia que Jesus, na verdade, não era exatamente aquele personagem que estava ali na frente. Ou seja, segundo ainda o historiador Klein, lá que eu citei para vocês, Judas, por ser tão amigo de Jesus, ele era o único que sabia que Jesus era uma espécie de alguma coisa que era presa naquela casca que era chamada corpo. Segundo Judas, eles ainda tiravam... Jesus era meio fanfarrão, ele ficava meio que tirando sarro da burrice dos outros apóstolos, enquanto apostava toda a questão da mensagem que seria passada para Judas. E aí Judas foi incumbido dessa difícil missão, que seria libertar Jesus da carne. Segundo esse historiador que eu citei para vocês, a cruz, todo esse negócio daí, Judas sabia que era só uma espécie de símbolo, era só uma coisa que estava representando outras. Inclusive, a cruz não existiu no sentido de crucificação corporal. A cruz, na verdade, ele seria um símbolo do feminino, do princípio feminino, na face horizontal, na tarja horizontal, e do princípio masculino, na tarja vertical. O que representaria a morte de Cristo na cruz representaria, na verdade, a liberdade ou a libertação que o Espírito Jesus, ou a luz, ou aquele negócio que habitava aquele corpo lá, o doceria, que habitava aquele corpo físico, estava se libertando de questões primordiais do ser humano, que era masculino e feminino, principalmente para fins de procriação. Segundo Judas, tudo isso era simbólico, era uma imagem que Jesus estava tentando passar para todos ali, e que ninguém evidentemente entendeu, da libertação que seria necessária para cada um dos discípulos passarem para encontrarem finalmente o reino dos céus. Eles precisariam se livrar do princípio masculino, se livrar do princípio feminino, para só assim ser puros o bastante para chegar nesse reino do céu. Lembrando que o reino do céu estava dentro de você, na visão desses evangelhos gnósticos, né? E você tinha... É uma maluquice só, né? Você ia ter que pensar, tipo, sabe, meditar, sabe esses caras hoje em dia? Vocês iam ter que se fechar em si mesmo, meditar o suficiente para se livrar das questões de masculino e feminino, principalmente, para aí dentro de você encontrar o reino dos céus. Isso tem a ver, basicamente, com a questão do seu pensamento. Mas isso é uma questão muito complicada que eu não quero abordar nesse vídeo. Se vocês acharem interessante, comentários. Ok, agora vamos passar para o último pedaço e talvez o mais confuso aí, né? Eu cansei. Isso aqui dá trabalho. Vamos falar de um último evangelho que nega os evangelhos canônicos, que é o famoso Evangelho de Maria.
Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito da Maria, como eu já citei lá no começo, visita aqui o vídeo da Maria Madalena, né, que eu falo sobre Maria Madalena. Eu não falo sobre o Evangelho de Maria Madalena, eu falo sobre Maria Madalena, né? Eu faço uma pesquisa sobre Maria Madalena, não sobre o Evangelho de Maria Madalena. Aqui eu vou falar sobre o Evangelho de Maria Madalena, que é diferente de falar sobre Maria Madalena. Quando a gente fala de Maria Madalena, a gente fala da pessoa. Quando a gente fala do Evangelho de Maria Madalena, a gente fala, na verdade, do que ela está falando a respeito dela. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo isso e vamos partir para o Evangelho. Encontrado em 1896, o Evangelho de Maria Madalena é o Evangelho que retrata a discípula favorita de Jesus, assim. Segundo os historiadores bíblicos aí, Maria Madalena andava com Jesus Cristo desde a pregação dele na Galiléia, ou seja, desde o comecinho da história de Jesus, né? Ela estava com ele em todos os momentos. Embora ela suma nos evangelhos canônicos, os historiadores, alguns historiadores, concordam em dizer que Maria Madalena estava com Jesus durante toda a sua pregação, durante todo o seu caminho aí, digamos assim, praticamente. Então, se Jesus não a tornava como predileta, ela se achava predileta de Jesus por estar com ele desde muito comecinho. Entretanto, segundo o nosso amigo Klein, que eu já citei diversas vezes, existe uma passagem lá no Evangelho de Maria Madalena que fala que Jesus tinha o hábito de beijá-la nos lábios. E isso dá a ela realmente uma figura de certa importância. De novo, eu não sei se Jesus realmente dava muita importância para Maria Madalena, mas de fato, Maria Madalena achava que tinha muita importância no meio dos apóstolos todos lá. Isso daí a gente encontra alguns respaldos, algumas positivações e algumas negativações. Porque, por exemplo, existem alguns historiadores que falam que as mulheres que seguiam Jesus, meio que todas elas tinham esse comportamento. Jesus era meio galinha, saca? Ele meio que... como eu falei lá no começo, ele era meio hippie, sexo livre. Então ele fazia com quem dava na telha, com quem dava afim, tá? Então, vamos pra frente. Nossa, cara. Você chamou Jesus de galinha. As pessoas te detestam. Bom, eu acabei de levar uma bronca da minha filha, mas vamos embora. Segundo o historiador, então, Felipe Pigna, Jesus teria escolhido Maria Madalena por algum motivo em especial, e isso também é uma das coisas que fortifica a questão de Jesus tê-la como discípula favorita, porque Jesus teria escolhido ela para dar a boa nova, né, que é a história da ressurreição. Jesus apareceu quando ele ressurgiu justamente para Maria Madalena. Então essa é uma outra questão que fortaleceria a ideia de Maria Madalena como discípula favorita. Mas, além de tudo isso, a gente precisa levar uma coisa muito séria em conta, tá? Vem comigo. Julgando que Jesus realmente tenha dado essa importância que é dita no Evangelho de Maria para ela, muito do que a gente conhece hoje em dia na Bíblia, nos Evangelhos canônicos, provavelmente foi escrito por uma mulher. Não que a mulher tenha pego a caneta ou a pena e escrito o Evangelho, mas muito provavelmente muito do que Jesus fez ao longo de sua história foi decisão ou influenciado por uma mulher. Porque a gente sabe como os homens funcionam. Por mais machista que uma sociedade seja, a mulher sempre consegue ter um poder em cima do homem, né? De um jeito ou de outro, a mulher sempre está ali chavecando a cabeça, chavecando o homem, e ela consegue. A gente sabe como que é, né? Eu não tô falando que mulheres são manipuladoras, pelo amor de Deus. Estou falando que em sociedades onde há muita repressão, as mulheres precisavam usar das suas ferramentas para conseguir a sua liberdade de expressão, por exemplo. E muitas dessas ferramentas acabavam usando de estratagemas, de estratégias de manipulação, digamos assim, para tentar cercear um pouco o domínio dos homens em cima delas. Então não vejam isso que eu estou falando como uma coisa ruim. Era essencialmente uma ferramenta de proteção que as mulheres tinham para elas mesmas. Talvez, embora em grande parte dos evangelhos gnósticos, evangelhos proibidos, Jesus seja tratado como um cara que dava muita atenção para as mulheres, a despeito da sociedade toda que acontecia naquela época,
talvez Maria Madalena ainda tenha usado dos seus encantos, enfim, das suas ferramentárias femininas para moldar um pouco da história que Jesus falava. E isso não sou eu que estou falando não, tá? É esse camarada aqui, ó. Se vocês forem culpar, culpa ele, não culpa eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou falando para vocês o que foi falado por esse cara aqui, beleza? Então calma aí. E o principal, depois que Jesus faleceu, Maria Madalena aparentemente teria ganhado uma função de líder espiritual, inclusive dos apóstolos que estavam lá, mesmo algum deles não gostando dessa relação. Saca só. Uma outra coisa bacana que vocês precisam levar em conta que parece que Maria Madalena deu pra gente, tá? Ela trouxe pra gente uma questão muito difícil da igreja entender. Aparentemente, Deus tem um lado feminino. Olha só, segundo Carlos Hernández Meiruero, que é teólogo, o sinal da cruz, lá no comecinho, né, entre os primeiros cristãos, ele era um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ou alguma coisa desse tipo, né? Mas segundo ele, no começo era em nome do Pai Criador, do Filho Redentor e da Mãe da Sabedoria. Aparentemente isso é corroborado por uma questão linguística, tá? Em hebraico e grego, a palavra espírito é feminino. Ele faz referência a uma coisa feminina. O espírito para os gregos e os hebreus era uma coisa feminina. Então quando a pessoa fala o Espírito Santo, na verdade estava falando da Espírita Santa e não do Espírito Santo, o que revelaria um lado feminino dentro da Trindade aí. Ou seja, um lado feminino do Deus que até então sempre foi, e depois disso até hoje, é tratado como uma figura masculina. É claro que isso ia bagunçar a cabeça de muita gente, ia tirar principalmente o poderio dos homens, inclusive como mantenedores da ordem ali. Bom, claro que eu não preciso falar que tudo isso que a respeito desses evangelhos que vieram até agora foram proibidos ou tirados, né, pelo Concílio de Nicéia e principalmente de Constantinopla, mas isso é um assunto para um outro dia sem peteca aqui perto, né? Porque a peteca ela não gosta muito desses assuntos, então a gente não vai falar de concílio agora. Se vocês quiserem, anotem aí mais um assunto para vocês poderem anotar aí embaixo para a gente tratar no próximo vídeo, beleza? Agora, antes de eu fazer as minhas considerações a respeito do assunto, porque esse vídeo já tá longo pra caramba, pelo menos eu já tive que trocar o cartão da câmera, uma coisa que nunca aconteceu antes, eu vou falar pra vocês do último e mais legal evangelho, talvez. Não é tão legal, na verdade, mas é porque esse evangelho foi encontrado, enterrado com um monge. O cara tava abraçado com o evangelho, assim. E o evangelho é o evangelho do pai da igreja. O evangelho de Pedro. O que ele fala a respeito dessa coisa toda aí? Obviamente que Pedro, assim como Judas, puxa sardinha pro seu lado, né? Tanto Pedro quanto Judas fizeram uma cagadinha de leve na história aí, né? Judas foi o cara que traiu Jesus e Pedro também traiu Jesus de uma forma, né? Não do jeito que Judas. Mas quando a ressurreição aconteceu lá e veio toda a boa nova, etc e tal, Pedro foi o cara que falou que não era verdade, ele teria negado Jesus. Mas no evangelho dele, por causa disso, ele acaba dando uma atenção muito especial à história da crucificação e da ressurreição de Cristo. Inclusive, talvez as duas coisas mais importantes que eu anotei aqui, a primeira deles é que ele cita que o responsável pela morte de Jesus não foi Pilatos, mas sim Herodes. E a segunda grande coisa que ele também cita é que a crucificação aconteceu, mas, aliás, não do jeito que a gente imagina, e nem a ressurreição, tá? Porque ele fala que ambas as coisas aconteceram de forma espiritual e não carnal, o que é um contrassenso com o que a igreja acreditava. Primeiro, lembrem-se, essas coisas foram oficializadas depois do Concílio de Nicéia e principalmente do Concílio de Constantinopla, tá? Até então,
a Igreja Católica era dividida em vários núcleos. Mas eu vou abordar isso logo na segunda parte do vídeo, segunda e última parte do vídeo, onde dou o meu parecer a respeito das coisas, beleza? Então, Todão, puxa a transição pra nós aí, por favor. Obrigado. Bom, é o seguinte, pra gente encerrar esse assunto que tá longo pra caramba, tá? Naquela época onde, antes da Igreja Católica ter o poder que a Igreja Católica tem, existiam vários grupos com vários tipos de percepção diferente a respeito da história original, principalmente no século I, que é quando o cristianismo começou a se estabelecer. Isso basicamente porque as histórias a respeito de Jesus Cristo até então eram passadas de via oral, eram tradição puramente oral. E quem conta um conto aumenta um ponto, principalmente porque quem conta um conto não necessariamente sabe aonde esse ponto está inserido no contexto, não conhece a história por completo e acaba colocando as coisas com a sua percepção. Nenhum dos evangelhos, eu vou repetir de novo, nenhum dos evangelhos que foram escritos e que a gente tem contato hoje foram evangelhos escritos por pessoas que seguiram a Jesus, né? Mesmo esses evangelhos de Mateus, Marcos, né? Esses aí que estão na Bíblia, não foram escritos por eles, nem por discípulos deles, nem por discípulos dos discípulos deles. Foram escritos por pessoas que estavam muito distantes na história e que depois, por ter ouvido de forma oral a tradição da história segundo Mateus, a tradição da história segundo... acabou escrevendo o seu parecer a respeito disso. Ou seja, tudo que a gente tem hoje em dia foi amplamente alterado muito antes de ser escrito. Antes de se formar o livro do Evangelho ali, já havia sofrido muitas alterações a respeito da história original. Isso dava para as pessoas uma série de grupos aparecendo, cada um acreditando numa certa coisa, e alguns foram para uma vertente um pouco mais mística. Alguns acreditavam que Maria realmente era a pessoa principal da história, outros que era Judas, outros que era Mateus, outros que era Filipe, e a partir daí uma confluência gigante de informações foi sendo escritas. O primeiro concílio de Nicéia, que eu não vou explicar a respeito dele certinho aqui, aconteceu justamente para tentar unificar todas essas histórias. O propósito foi bom, apesar do mau uso, tá? Mas o propósito foi, mano, já que tem tantas histórias falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, por que a gente não pega todas essas histórias, faz um catado delas, consolida as informações e publica um único livro? Aí foi chamado vários representantes de vários grupos diferentes do que falavam de Jesus e eles montaram um livro só, que depois, né, enfim, que foi formada a primeira Bíblia, etc e tal. Ou seja, esses evangelhos todos que eu li, os evangelhos proibidos, as informações que eu trouxe aqui para vocês e os evangelhos canônicos não têm informações tão relevantes assim. São interpretações de pessoas que interpretaram coisas que foram interpretadas por pessoas que interpretaram pessoas interpretando fatos. Ou seja, nada disso tende a fazer sentido. As incongruências que a gente vê na Bíblia hoje, as incongruências que a gente vê nessas histórias todas, são incongruências de grupos diferentes de pessoas. Isso não afirma nem desafirma a existência, a santidade ou a mensagem que Jesus deixou pra gente. Isso só evidencia a diferença que um povo pode ter a respeito de uma mesma história. E aí a gente tem um pouquinho mais do que é o tal do efeito Mandela. Bom, gente, eu espero que eu tenha sido útil para vocês de alguma forma nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, você já sabe o que fazer. Clique em joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo pelas redes sociais aí pra gente ter cada vez mais pessoas vindo aqui, cada vez mais pessoas dando perguntas, cada vez mais pessoas fazendo. A gente pensar, procurar, se informar para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu um trabalho, tanto para escrever o roteiro, quanto para gravar o roteiro, quanto para editar. Eu imagino que vai ser um trabalhão. Né, Pi? Todd, você está satisfeito com a história aí, meu? Beleza? Fechamos? Pichu? Eu sei, Pichu, eu sei que na verdade foi você que criou os céus e a terra, foi você que fez tudo isso. Mas as pessoas precisam acreditar em outras coisas menos malignas que você. Então, né, inventaram essa história. Tudo bem, Bi? Acabou?
Ficou claro? Não, né? Ficou uma bagunça. Nada. Claro como água. Então eu fico por aqui. Tchau!